E aí, meus amores, vamos lá para a explicação de geografia do capítulo 10, movimentos populacionais? Bora lá. Então, movimentos populacionais, né? O movimento da população. Que movimento é esse, né? Então, a gente está vendo aí nessa página que o que é emigrantes e o que é imigrantes, né? Quando eu saio de um país, vamos supor, eu saio da Espanha e venho morar no Brasil, eu sou imigrante, certo? É isso, eu sou imigrante. Mas eu estou saindo lá da Espanha. Quando eu saio da Espanha, eu sou emigrante, porque eu estou migrando para algum lugar, tá? E quando eu chego aqui, eu sou imigrante. Então, a gente vai dizer, né? Quando alguém sai do seu país onde reside, né, e vai para outro país, ela é emigrante. E quando alguém chega nesse outro país e fixa residência naquele país, né, a gente vai chamar a pessoa de imigrante, tá? A pessoa que migra pode ser tanto emigrante como imigrante, né? Porque quando eu saio, eu sou imigrante, e quando eu chego, eu sou imigrante, ok? Então, a gente vê algumas formas aí de migração. Que formas são essas, né? Então, a gente tem ali definitiva ou temporária, internacional ou nacional, externa ou interna, voluntária ou involuntária, legal ou ilegal, tá? Definitiva ou temporária, eu vou sair do meu país, do meu estado, definitivamente, eu não volto mais para ele, certo? Então, né, eu tenho umas primas do meu marido que elas saíram definitivamente, né, do Brasil, do Rio Grande do Sul, desculpa, do Rio Grande do Sul para morar no Mato Grosso. Então, é definitivamente. Temporariamente, eu tenho um tempo, né? Eu tenho 2 anos, 3 anos para ficar em determinado lugar. Então, é temporário. Eu vou fazer, então, uma migração temporária. Internacional é outros países, nacional é dentro do nosso estado, certo? Externa ou internacional, né? Dentro do nosso estado, né? Do nosso próprio estado ou fora dele, tá? Voluntária ou involuntária. Então, voluntária é quando eu quero, vou lá, vou fazer uma viagem linda, maravilhosa e vou morar fora, tá? Morar no outro país ou no outro estado. Mas involuntária é quando eu tenho que ir porque eu trabalho e a minha empresa, então, ela, né, quer que eu vá trabalhar para ela num outro estado, num outro país. Então, é uma coisa involuntária, não era uma coisa que eu gostaria, certo? Legal ou ilegal? Quando eu vou para um outro país, tá? O legal e ilegal é quando a gente vai para outro país, temos então a questão ali de eu tenho um visto para estar naquele país por um determinado tempo. Depois que esse visto passou desse determinado tempo, eu estou ilegal naquele lugar. Então, eu sou um imigrante ilegal. Se eu for pego, né, nesse país ilegal, o que eles vão fazer? Me mandar para o meu país de origem. Então, ali, internacional ou nacional vai se dividir, né, em interestadual, que é entre os estados, interurbana, que é entre as cidades, ou campo e cidade também, né, tem essa migração, tá? Então, o nosso deslocamento entre as cidades, então eu moro em Alvorada e me desloco até Porto Alegre, certo? A gente diz que é um deslocamento aí diário, né? Ou habitual por motivos de trabalho, de estudo, de lazer, né? De ter que comprar alguma coisa em outra cidade. Então, ali fala, né, na migração diária, tá? O que é essa migração diária? Eu mesma, né? Eu saio da Alvorada, então imigro para Porto Alegre, né? Para ali o bairro do Sarandi. Por quê? Porque eu trabalho lá, tá? Então, essa migração diária acontece em muitas cidades, certo? Mas elas têm as suas desvantagens. Qual é a desvantagem disso? Congestionamento, tempo que eu gasto para ir e voltar, né? Eu gasto meia hora para ir, meia hora para voltar, já são 1 hora do meu dia dentro de um carro, dirigindo, é estressante, né? A poluição atmosférica, a poluição sonora, né? Muitos barulhos, certo? E também, né? Essa questão aí
do congestionamento do trânsito, que é bem complicado, né? Então, quando a gente faz esse deslocamento diário, hoje eu fui na escola, me desloquei diariamente, né? Fui e voltei, então eu tive tempo perdido, certo? Né? Que é uma hora perdida, porque eu estou dirigindo, não tenho o que fazer nessa uma hora, né? E, né, tive um trânsitozinho que eu passei ali, mas tá de boa, né? E poluição, né, galera? Tá no meio da cidade ali, tá um monte de carro, tem poluição, tá? Então, essa migração diária, mas ela é necessária, né? Então, esse fluxo de pessoas que entram e saem de uma cidade, como eu digo, na nossa cidade aqui de Alvorada, ela é uma cidade dormitório, onde a gente, na verdade, praticamente dorme, né? E trabalha em outras cidades. Trabalhamos na cidade de Viamão, de Cachoeirinha, de Gravataí, né? Então, e nas cidades ao redores, né? E Porto Alegre também, tá? Então, geralmente, e também para estudar, tá? As pessoas também saem da sua cidade para estudar. As pessoas também saem da sua cidade para comprar algo. Tá? Então, eu quero ir no shopping. Na minha cidade não tem shopping, eu tenho que ir em outra cidade. Certo? Depois ali, o deslocamento internacional. O que é preciso para a gente se deslocar internacionalmente, né? Dentro aí do nosso contexto. Então, a Monique aqui está nos explicando, né? Que a primeira coisa que a gente tem que ver, né? No começo de tudo, antes de comprar as passagens, antes de fazer qualquer coisa, né? Eu preciso fazer o meu passaporte. Eu preciso, né? Saber como que eu vou fazer para viajar, né? Então, essa é a questão. Então, o primeiro passo é agendar, então, o horário lá no escritório da Polícia Federal, né, brasileira, para que eles, então, possam, né, emitir o meu passaporte, certo? Que é um documento lá que a gente já conversou para ele. O segundo foi marcar, então, uma entrevista ali no consulado, né, que eles vão perguntar por que eu quero ir para esse país, o que está acontecendo, né, se eu tenho residência fixa, se eles... E eles é que deixam ou não que eu entre no país deles. Se os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos passear, tá? E eles perceberam que, ah, não, essa mulher não vai passear, então a gente não vai deixar elas entrar. Não deixam entrar, eu não posso entrar. Tá? Então, eles é que decidem quem entra e quem não entra no país deles, tá? Quando a gente está no consulado. Então, a gente vê ali, né? Depois a gente vai marcar a viagem, né? Vai, né? Para o aeroporto. Depois a gente vai fazer o quê? Horas de voo. E aí depois a gente vai acabar chegando ali no nosso destino, certo? Aqui a gente está falando também, né, sobre ali a entrada de visitantes em um país, né, para fazer turismo, estudar, residir, né, trabalhar. É sempre uma decisão daquele país, como eu disse para vocês, tá? Então, é uma decisão do país para que eu tenha lá. Eu vou para a Espanha, eles que decidem se eu posso ir. Vou para a Inglaterra, eles que decidem se eu posso ir. Certo? Não é simplesmente eu me adaptar ou não. Adaptação no novo país, né? A gente sabe que nós falamos brasileiros, mas os outros falam né, inglês, certo? Então eu tenho que fazer uma adaptação aí. Ou se eu for, né, para Argentina, Uruguai, Paraguai, eu vou falar espanhol também, tá? Então eu tenho que me adaptar, eu tenho que saber me virar, né? Porque como é que eu vou lá falar com eles? Né? Então eu tenho que me adaptar a esse novo país aí. Tá? O que eu faço quando eu tenho um problema num país, né, que eu estou lá? Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos e eu tive um problema, tá? Então, é importante que eu conheça, antes de sair do meu país, que eu conheça número de telefones, tá? Aonde eu tenho que ir se eu enfrentar algum problema, certo? E aí eles podem me auxiliar, então. Diz respeito aos meus direitos, tá? Repatriação ou retorno ao Brasil, né? Quando eu quero retornar, certo? Rejeição de entrada no outro país, cheguei lá e não consegui, fui barrado, então eu tenho, né? Tenho que fazer algo. Prisão por crimes cometidos, né? Também tenho, certo? Então, galera, são assim, o que fazer, né? Eu tenho que ir até, então,
né, um representante ali do consulado brasileiro, certo? E falar com eles, para que eles possam me defender, tá? Então, o termo brasileiro não era bem visto aqui no Brasil, lá no século XVI, tá? Ele era referido a uma profissão dos comerciantes, transportadores ou cortadores de pau-brasil, exercidas por criminosos e bandidos. Portanto, não era motivo de orgulho ou privilégio ser brasileiro. Só mais tarde, o Frei Vicente de Salvador chamou os brasileiros que nasciam aqui nesse país. Então, lá em 1707, tá? Ao cessar as atividades de corte do pau-brasil, o gentílico brasileiro foi reconhecido e adotado, despertando desde então o orgulho e o amor à nossa pátria. Então, desde 1907 que nós somos, né, chamados aí de brasileiros, galera. E é isso aí que nós, né, acabamos de ver aí no capítulo estudado de geografia. Até a próxima, galera!